Glórias a Deus, irmãos e irmãs, glorificado e exaltado é o santo nome do Senhor. Aleluias, a palavra hoje é bem breve, irmãos, glórias a Deus. Deuteronômicos 25, do 13 ao 16, glórias a Deus, aleluias. Pesos e medidas justas. Na tua bolsa não terás diversos pesos, um grande e um pequeno. Na tua bolsa, na tua casa não terás duas sortes de efa, uma grande e uma pequena. Peso inteiro e justo terás, efa inteira e justa terás, para que se prolongue os teus dias na terra, e que te dará o Senhor teu Deus, porque abominação é ao Senhor teu Deus todo aquele que faz isto, todo aquele que fizer injustiça. Aleluia, glórias a Deus, né? Então, é uma palavra assim, bem curtinha, né? Bem breve, mas é uma palavra assim que, assim, bem clara, né? Que nos passa entendimento, né? Que nós nunca venhamos a, a, a ter, tipo assim, como que eu vou dizer, a nunca ter dúvida, né? Sempre aquilo que nós temos dúvida, que nós venhamos orar, buscar o Senhor, né? Para que Ele venha nos dar o direcionamento daquilo que precisa ser dado, né? Mas que nós nunca venhamos a ter atitudes no ímpio, né? Aquilo que muitas coisas, às vezes, que depende de nós, da nossa decisão, né? Como a vida espiritual, né? A vida física, assim como o espiritual, assim como no serviço, né? Que nós nunca venhamos a tomar decisão no impulso. Muitas vezes as pessoas eu não digo as pessoas, né, irmãos, porque nós que somos cristãos estamos sujeitos a isso, né? O inimigo, né, às vezes usa uma pessoa próximo de nós, tanto no serviço quanto em qualquer situação, né? E muitas vezes nós ouvimos aquele dito, né? E já damos o veredito, né? Então que nós não somos Deus para julgar ninguém, né? Mas que nós venhamos a ouvir as duas partes, né? Que nós venhamos a ouvir as duas partes para que não haja injustiça, né? Para que não haja partido errado, né? Porque muitas vezes quando nós ouvimos um lado, né? Eu acho que o justo é ouvirmos os dois lados. Daí nós podemos tirar a conclusão e mesmo assim não podemos julgar, né? Quem julga é Deus, né? E é Ele, nós temos que perdoar, né? Aquilo que muitas vezes chega nos nossos ouvidos, nós não sabemos se é ou não é, mas que se seja, né? Que nós venhamos a perdoar e deixar para lá, para que a gente não venha ficar, às vezes aquilo, tipo, muitos acham que às vezes é um livramento, às vezes é uma libertação, às vezes a pessoa está passando por um momento difícil, né? Então, somente conversando nós vamos poder entender a situação que está acontecendo, né? E hoje, o que menos vemos é as pessoas conversarem, né? Aliás, elas conversam pelas costas, elas decidem pelas costas, mas muitas vezes a pessoa da situação mesmo não sabe nem o que está acontecendo, né? Então eu digo assim, nós vamos prestar conta, não tenha dúvida, né? E então que nós venhamos, eu tiro um exemplo assim, o que, né? O que? A responsabilidade. A responsabilidade de uma psicóloga, né? Então vamos colocar um exemplo aí. A psicóloga, ela tem os pacientes dela. Ela escuta o paciente dela. Ela não escuta a outra versão do paciente dela, né? Então, assim, para que o peso seja justo, a medida seja justa, eu acho que teria que ouvir os dois, né? Teria que ouvir os dois, porque daí nós vamos poder. Isso vai isentar, se a pessoa falou algo que não deveria, além do que deveria, a pessoa ela não vai fazer mais isso. Porque ela sabe que da próxima vez ela vai ter que encarar a situação que ela falou além do que deveria,
né? Ela vai ter que encarar a situação, ela vai ter que prestar conta, ela vai ter que, né, justificar aquilo que ela falou, que realmente não tem base, né? Então, eu tiro assim, em nossas vidas, que nós sejamos assim, irmãos, né? Que pesos e medidas, que os nossos pesos, as nossas medidas sejam essas, justas, né? Que nós não venhamos tirar conclusão antes de sabermos o motivo, a situação, aonde, como, né? Porque a partir do momento que chamamos as duas partes, nós estamos sendo justas. Porque daí não vai haver mais injustiça. E isso segue para outras situações, para outras pessoas. A pessoa, não, eu não vou fazer isso, porque se eu chegar a fazer isso, eu sei que ela chama e conversa, né? Então, tudo com muito amor, né? Tudo com amor. Quando envolve o ser humano, né? E hoje o que nós mais ouvimos, às vezes as pessoas falam pelas costas, mas não te chamam, não conversa, não troca ideia. E aquilo fica, a pessoa vai ficando doente. Porque ela vai ficar doente com toda a situação que foi levantado, que ela julgou, que ela falou, que ela fermentou, né? Alguma coisa vai acontecer, né? E eu digo assim, o Senhor, Ele esquadrinha o nosso coração, Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe aquilo que nós devemos e até o que não devemos, ou aquilo que pensamos, ou que deixamos de pensar, né? Então, não é que nós vamos ficar impune, ou que vamos fazer coisa errada e vai ficar por isso mesmo, porque essa situação não vai acontecer. Isso nós temos ciência que não vai acontecer. Pode ser questão de horas, pode ser questão de dias, pode ser questão de semanas. Mas o que eu digo? Quanto mais demorar, mais forte vai chegar. O tombo vai ser maior, né? Então, que nós venhamos, né? Ser justos. Justo com nós mesmos, né? Porque muitas vezes somos justos com o nosso próximo, com o nosso irmão, né? Esquecemos de cuidar de nós, esquecemos de cuidar dos nossos, esquecemos de cuidar da nossa vida financeira, da nossa saúde, né? Então, primeiramente a nós, a nossa saúde, o nosso bem-estar, né? Após isso, nós estamos curados e sarados para cuidar do nosso próximo, né? Mas tudo tem limite, tudo que é demais, né? Passa, extrapola, porque o dia que você não faz, né? Você vai ser criticado. Então, sempre dentro do nosso limite, no nosso limite, para que não venha acontecer, né? De sermos cobrados, sermos injustiçados por aquilo que a gente sempre nos deu além do que deveria. E o dia que nós diminuímos um pouquinho, né, nós já perdemos o valor. Mas que nós venhamos a ter o discernimento e a sabedoria de Deus, porque é o único que pode, né, que pode e que é justo para julgar, para nos capacitar para toda a situação que nós passamos, né? Que não são poucas, né? Não são poucas. Eu falo assim, em nosso dia, todo dia a gente mata um leão, né? Mesmo de casa, da situação onde quer que seja, né? Nós enfrentamos, né? Então, que no momento nós venhamos a pedir sabedoria do Senhor, que nós venhamos nos calar e orar, né? Porque nós não sabemos de nada, quem sabe é Deus, quem sabe é o Espírito Santo de Deus, né? Que sabe de todas as coisas. Então nós não podemos murmurar, nós não podemos reclamar, né? Às vezes a gente se sente injustiçada, mas muitas vezes é a justiça de Deus chegando, né? E a gente se sente injustiçada muitas vezes pelas coisas que acontecem. Mas às vezes o Senhor nos dando livramento para que nem venha no nosso ouvido, porque não vale a pena, né? Não vale a pena nós nos desgastarmos, nós ficarmos pensativa, tentando achar uma solução de uma situação, de um fato, sendo que
não existe situação, não existe fato, né? Mas glórias a Deus, né? Então, parte sempre de nós, irmãos, sempre de nós. Tudo aquilo que nós, a forma que nós encararmos toda a situação é a forma que nós vamos estar, né, agradando ao Senhor, é a forma que nós vamos estar realmente honrando a palavra de Deus, é a forma que realmente nós vamos estar dando o nosso testemunho de vida, né? Porque falar, pregar, todos pregam, né? Mas vamos olhar os passos, por onde andam, né? Os atos, a obra, né? Isso aí é fato, né, irmãos? Que nós venhamos então a refletir muito, que nós venhamos a ter obra, né? Porque eu digo assim, é muito fácil alguém cobrar algo de você. Para ele cobrar algo de você, ele tem que estar fazendo melhor que você, né? Então, que nós venhamos ter obra, né, irmãos? Que nós venhamos a dar o melhor de nós, né? Mas como eu disse, na medida certa, né, irmãos? Que nós não venhamos nos desgastar, nós não venhamos além, porque a partir do momento que nós nos doamos além do que deveríamos, nós nos achamos no direito de cobrar, né? Esse é fato, o ser humano é assim, né? O ser humano é assim, tudo aquilo que ele acha, que ele fez, que ele ajudou, né? A gente é assim, a gente se acha no direito de cobrar, de falar, né? E muitas vezes, né, é uma crítica construtiva, não é destrutiva, não é para derrubar, não é, mas isso depende muito do ouvido daquele que está recebendo, né? Que muitas vezes falamos com amor, né? Mas o outro lado não recebe com amor, né? Então, tem coisas que não tem explicação, né? Temos que deixar para lá, orar, né? E o tempo vai dizer todas as coisas. Nós não podemos, como se diz, nós não somos Deus, né? Nós podemos nos orientarmos pela palavra, né? Mas não podemos fazer. Quem faz é o Espírito Santo. Quem trabalha é o Espírito Santo de Deus. Aleluias. Vou estar lendo o breve resumo da palavra e após o breve resumo vamos estar orando por todos, em nome de Jesus. Pesos e medidas justas. Da tua bolsa ou mala, né, irmãos? Não terás diversos pesos, um grande e um pequeno. Em nossas casas, ministério, serviço, casamento, não terás duas sortes de efa, uma grande e uma pequena. Peso inteiro, e justo terás, se fores justo, íntegro, inteiro, para que se prolongue os teus dias na terra, que te dará o Senhor teu Deus, porque abominação para o Senhor teu Deus é aquele que comete injustiça, omissão, mentiras, adultério e tudo aquilo que nos leva para a condenação eterna. Sejamos imagem e semelhança de Cristo, tanto nas atitudes como nas atitudes, na forma de ser, com humildade e amor ao próximo. Amém, assim seja, glórias a Deus, aleluias, né, irmãos? Então, o resumo seria isso da palavra, né? E vamos estar orando por todos em nome de Jesus. Papai, te glorificamos e te bendizemos e te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em teu santo nome, Senhor. Levando um pouquinho da tua palavra, Senhor. Levando um pouquinho daquilo que o Senhor nos passa, Senhor. Que nós venhamos, Senhor, nos preencher cada dia mais com a sua palavra, Senhor. Que nós venhamos edificar a nós, aos nossos e todos aqueles que estejam ouvindo, Senhor. Porque somente a palavra, Senhor, somente a palavra edifica, liberta, cura, restaura, Senhor. Somente a palavra dá restituição, Senhor. Dá discernimento, Senhor, e nos dá sabedoria em nome de Jesus, Senhor. Te louvamos e te agradecemos e te bendizemos. Quão grande és o Senhor, quão bondoso és o Senhor. Aleluias. Glórias a Deus, né, irmãos? Aleluias, aleluias, aleluias.
O Senhor é maravilhoso, o Senhor é bondoso, o Senhor é digno de toda a honra e toda a glória. Fiquem todos na santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E que Ele venha vos abençoar e vos iluminar em nome de Jesus. Um ótimo domingo para todos, em nome de Jesus. Fiquem todos na santa paz de Cristo. Amém.